Abriram comigo, Juízes 6. Glória a Deus. Diz assim o texto: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas, e as fortificaram. Porque sucedia que, semeando Israel, subiram os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimentos em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, tanto em multidão que não se podia contar nem a eles e nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém? Interessante, irmãos, que eu coloquei assim: a história apresenta Gideão, um homem que estava vivendo em tempos difíceis. O interessante, irmãos, não sei se acontece com vocês, mas acontece comigo, que todas as vezes que a gente relaxa um pouquinho, principalmente nós que somos povo do Senhor, todas as vezes que nós relaxamos um pouquinho, que nós descansamos ou que nós abaixamos a guarda um pouquinho, as coisas começam a apertar. As coisas começam a ficar difíceis. Verdade é que este povo, a palavra nos diz que eles estavam sendo oprimidos por 7 anos. E a história nos diz que todas as vezes que o povo hebreu, que o povo de Israel se afasta do Deus vivo, o que acontece, igreja? Amém? Todas as vezes que o povo de Israel afasta da presença de Deus, Deus ele traz uma correção para eles. Porque o nosso Deus ele é justo, irmãos. A palavra de Deus fala que nós não podemos adorar 2 senhores. Ou você adora um, ou você adora o outro. Os dois não tem jeito. Então, irmãos, aquele povo, o texto fala que eles viviam oprimidos. Por quê? Por desobediência. A desobediência traz opressão. O povo de Israel estava sob o domínio dos medianitas, que roubavam os seus alimentos e destruíam suas casas. Você já pensou nisso, irmãos? Você plantar, você semear, você regar, você cuidar da plantação, e na hora de colher vem outra pessoa e colhe. Você passa um tempo ali de 6, 7, 8 meses plantando, preparando a terra, e na hora do melhor, que é a hora da colheita, o inimigo vinha e levava tudo. E a palavra de Deus fala que eles vinham como gafanhotos, irmãos. Vinham em números e saqueavam tudo, roubava tudo. Por que isso acontecia? Por desobediência. Eu não sei se talvez nesta noite tem alguém aqui que está desobediente à palavra do Senhor. Está tentando na sua própria força, está caminhando na sua própria força. Eu quero te dizer nesta noite que na sua própria força você não vai conseguir. Você pode escrever isso, que na sua própria força você não vai conseguir. Se você não colocar Deus como seu escudo bloqueio, como a sua proteção divina, você não vai conseguir.
A história que nos diz isso. Tudo isso acontecia porque o povo havia se esquecido do Deus de Israel. A observação aqui, irmãos. Cuidado com a mesmice. Tudo pode. Não tem nada a ver. Cuidado com essa palavra mesmice. Até dentro da casa do Senhor. Cuidado com a mesmice. Pastor, mas eu vou no culto todos os domingos. E daí? Se você não vier glorificar e exaltar o nome do Senhor e dizer que Ele é digno de toda a honra e toda a glória e ficar postado no seu banco, você não vai estar adorando a Deus. Você vai cair na mesmice. Vai cair na mesmice. Gideão estava escondido. A palavra de Deus fala que Gideão estava escondido, malhando trigo em um lagar, num lugar inadequado. Por que, igreja? Porque o inimigo só ficava esperando os alimentos ficar preparados. Quando o alimento ficava no ponto certo, o inimigo vinha como gafanhoto. Ei, talvez você está passando por uma situação e todas as vezes que você pensa que vai conseguir, tem algo que te segura e volta com você para trás. Está na hora de rever os conceitos. Está na hora de dobrar o seu joelho no seu quarto, no secreto, e pedir uma direção do Senhor. E a palavra de Deus fala que Gideão estava malhando trigo. Para que, igreja? Para o sustento. Para o sustento da sua família. Eu não sei como é que você está. Eu não sei como é que a sua vida está. Talvez você está passando pelo vale. Talvez você está lá no vale. Você está vivendo escondido, com medo de dar um passo. Você está vivendo oprimido. Você acha que não tem mais jeito, mas eu quero te dizer nesta noite que Jesus, Ele está te chamando. E quando Ele chama, é porque tem jeito. Eu não sei qual que é o vale que você está passando, mas Ele sabe a sua situação. Ele sabe o quanto que você suporta. Eu não sei, mas Ele sabe. E a palavra de Deus fala que então Deus ouviu o clamor daquele povo. Quem sabe nesta noite Deus não está ouvindo o seu clamor? Quem sabe nesta noite Deus não está ouvindo as suas orações? Senhor, me socorre, eu já não aguento mais amassar ou pisar no trigo no lugar errado. Eu já não aguento mais, Senhor, a pisar, Senhor, e não sair do lugar. Quem sabe Deus hoje está te ouvindo e Ele vai te capacitar. Quem sabe nesta noite a sua resposta chegou como uma flecha. Aleluias. Aleluias. No meio de tudo que estava acontecendo, a ajuda chegou. A ajuda chegou. Você pode dizer para o teu irmão que está do seu lado: ei, a ajuda chegou. Fala com fé, igreja. Ei, a ajuda chegou. O suporte chegou. O Senhor aparece para Gideão e chama ele de homem forte e valente. Deus, Ele está te chamando nesta noite. Homem forte e valente. Mulher forte e valente. Mulher empoderada e valente. Vai nesta tua força, que o Senhor é contigo. Vai nessa tua força. Mas, pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. Eu não estou suportando mais as dores. A minha família está toda destruída e o Senhor diz: vai nesta tua força, porque o Senhor não conhece os meus problemas, o vale que eu estou passando. Mas Ele conhece. Ele conhece. Eu posso até não saber, mas Ele sabe. A palavra de Deus fala que Ele te escuta quando você está sentado ali no seu quarto orando,
quando você está enjoelhado ali, prostrado, adorando, Ele está te escutando. E nesta noite Ele te diz, vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Aleluias. Deus, Ele vê além das nossas capacidades. Eu só vejo aquilo que a minha visão, ela limita a ver, mas Deus, Ele vai além. A sua visão é uma visão que alcança lugares que o homem não conhece. Os caminhos do Senhor, eles são mais altos do que o meu. Os caminhos do Senhor é mais alto do que os seus caminhos. Deus, Ele vê além. Deus, Ele vê além das nossas capacidades. Aleluias. Tem pessoas que acordam já profetizando para ela mesma. Hoje vai ser um péssimo dia. Nossa, como é que essa semana vai ser difícil. Vocês não conhecem ninguém assim não, né, igreja? Ninguém conhece, né? Essa semana vai ser difícil. Ei, os olhos do Senhor estão sobre ti. Os caminhos dele é mais alto. Deus, Ele te vê como alguém que está paralisado. Não, Ele te vê como um instrumento dele nas suas mãos. Pastor, eu estou paralisado, mas Deus, Ele te vê como um instrumento nas suas mãos. E na mão de Deus, aquilo que não funciona, passa a funcionar. Aquilo que não dá certo, passa a dar certo. Porque a palavra de Deus fala que Ele é que intercede, né, irmãos? Ele que conserta. Aleluia. Jeremias 29:11 fala assim: Deus é que sabe os planos que Ele tem para nós. Deus é que sabe os planos que Ele tem para você. Eu não tenho planos para você, mas Deus, Ele sabe. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseia. Então é só descansar, igreja. É só descansar. Deus, Ele tem os planos. Como Gideão estava com medo, talvez você possa estar com medo nesta noite também. E você não consegue tomar uma decisão. Tem pessoas neste exato momento que precisam de tomar uma decisão. Seja ela boa, seja ela ruim. Mas está com medo de tomar uma decisão. Talvez você está com medo de tomar uma decisão para comprar algo de valor. Ou talvez você está com medo de tomar uma decisão em qualquer outra área. Então, nesta noite, igreja, peça a direção do Espírito. Mas você pode tomar essa decisão. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele vai te capacitar nesta noite. Olha o que diz. O medo, a pessoa que tem medo, o medo ele paralisa as pessoas. E a palavra de Deus fala que o povo de Israel, o povo hebreu estava com medo. Você já pensou você morar, você viver dentro de cavernas? Jesus não te chamou para você viver dentro de caverna, não, igreja. O povo estava vivendo dentro de buracos. Eles cavaram buracos nas montanhas e viviam escondido. Plantava, colhia e levava para dentro do buraco. Deus, Ele não te escolheu para você viver uma vida escura, uma vida escondida, dentro de buracos, não. Olha o que fala o medo. Estado afetivo, suscitando pela consciência do perigo ou que
é contrário, suscita essas consciências, temor, ansiedade, irracionalidade ou um fundamento receioso. Isso é o medo, irmãos. Tudo que a pessoa vê, ela fala assim, vai dar errado. Eu estou com medo. Eu não vou tomar essa decisão, não. Essa decisão não é para mim. Essa decisão, ela precisa ser tomada através do pastor. Eu não posso tomar. E o povo estava vivendo isso, irmãos. Porque o povo se afastou da presença de Deus. E talvez, nesta noite, tem pessoas que estão nos assistindo ou até aqui mesmo, está com medo de tomar uma decisão. Por isso está vivendo oprimida, paralisada, com medo, praticamente já em depressão, porque não tem coragem de tomar um passo, não tem coragem de tomar um passo em direção à luz. Deus, Ele vê capacidade em você, Ele vai te encher. Deus está conosco, mesmo em tempos difíceis, Deus está conosco. Olha o que Pedro fez. Pedro, ele estava com medo. Pedro estava com medo, igreja. Mas dentro do barco, foi o único que tomou uma atitude de andar sobre as águas. Ele teve medo. Só depois que ele viu o que ele estava fazendo. Mas em primeira parte, ele andou sobre as águas. Quando ele deixou o medo entrar dentro do seu coração, a palavra de Deus fala que ele começou a afundar. Então, igreja, o medo ele te traz para baixo. O medo ele te coloca lá embaixo. O medo não te deixa você caminhar. O anjo do Senhor disse para Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. E Gideão fala assim, você não sabe o que você está falando, Senhor anjo. Deus, ele fez muitas maravilhas algum tempo atrás, mas agora parece que ele nos esqueceu. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Ele nos abandonou. Para nesta noite de viver uma vida medíocre, de coitado, que ninguém está olhando para você, que tudo está acontecendo porque Deus te esqueceu. Dá uma revisão na sua vida, está na hora de rever os conceitos. Talvez é você, talvez sou eu que está afastando de Deus. E Deus nesta noite, Ele te chama para bem perto. Ele quer te proteger como a galinha protege os seus pintinhos. Ele quer dar um basta naquela situação que você não está aguentando mais. Gideão começou a contar a história. Apesar de todo o sofrimento que o povo estava passando, Deus te assegura, e Deus assegurou aquele povo, eu sou contigo. Eu sou contigo. Não é o homem que está com você nesta noite. É o Rei dos Reis. É o Senhor dos Senhores. É aquele que venceu a morte. É aquele que ressuscitou. É aquele que te deu poder e autoridade. Aleluia. Isaías 41:10 diz assim, Deus disse para o povo, não temais, porque eu sou contigo. Não temais. Não temais. Eu tive uma pesquisa, a Bíblia, irmãos, ela está cheia de pessoas que tiveram medo. Mas no meio do medo, obteve vitórias. Alguém pode me falar uma pessoa que teve medo, mas que foi vencedor? Elias? Amém. Paulo teve medo. Sabe, irmãos? O medo, ele faz parte da vida do ser humano. Você só não pode deixar o medo te dominar. O medo não pode te dominar.
O medo ele não pode fazer com que você perca o foco. Aleluias. Voltei. O medo não pode te paralisar. O medo não pode. Moisés, quando foi chamado, ele estava ali cuidando das ovelhinhas, aí ele estava lá no monte, e uma ovelhinha some, e ele vai atrás dela, e quando ele chega, ele vê uma sarça pegando fogo, aquilo não era normal no deserto, e ele fala, o que é aquele negócio pegando fogo ali? Eu vou chegar mais de perto, e de repente, quando ele chega pertinho, uma voz do alto vem e fala, ei, para, não pisa aí não, meu camarada, este lugar é santo, para você chegar até a mim, tire as sandálias, tire aquilo que é do seu passado, tire as sandálias do Egito, aí eu vou falar contigo. Aí Moisés fala assim, que loucura é essa? Ele tira a sandália e ele vai e começa a ouvir a voz de Deus. E Deus fala com ele assim, ó, você foi escolhido para libertar o meu povo. Você foi escolhido para libertar o meu povo. E Moisés fala com ele assim, Senhor, o senhor não está entendendo. Eu sou duro de palavra, eu não consigo falar eloquentemente. Eu sou um fracasso quando eu estou falando. Mas Deus falou assim, eu que estou te chamando e é eu que vou te capacitar. Para de ficar jogando a culpa para outras pessoas. Para de falar que você não está fazendo a obra, porque tem coisas mais importantes. Jesus, ele te chamou e ele te capacita. É vergonha para nós, irmãos. Jesus, ele chamou o menininho ali e o rapazinho agora está tocando violão. Ele está empenhando na obra de Deus. Não esconda o seu talento. Não fale que você é medroso. Não fale que você não pode, porque Ele te escolheu, Ele te chamou. Continua nessa tua força. Vai nessa tua força. Vai nessa tua pegada, geração. Essa igreja é sua. Vai nessa tua força, geração. Essa igreja é sua. É vocês que vão ter que tomar posse. Como que um povo medroso, uma igreja com medo, vai tomar posse de uma nave dessa? Você já parou para pensar, adolescentes? Quando não estiver mais pastor Jaime, pastor Carlos, pastor Cupertino, e essa nova geração tomar posse dessa nave, o que vocês vão fazer? Vocês vão fechar as portas? Vocês não vão ter mais pão para dar para o povo, porque estão brigando entre si. Busca o seu chamado. Toma posse do seu chamado, geração. Nós não vamos estar aqui para sempre. É vocês, geração eleita, povo escolhido de Deus, que vai tomar posse dessa nave. Essa nave não é do pastor Carlos, nem do pastor Cupertino. Esta casa é de Deus. Mas ela precisa de pessoas cheias do poder de Deus para tomar posse dela, porque senão ela afunda. Vocês estão me entendendo, igreja? O medo, ele vai te paralisar, mas você tem que tomar posse que foi Ele que te chamou. Nós estamos numa visão maravilhosa aí, e tem pessoas que não tomou posse ainda. Tem pessoas que continuam prostrados, sentados no banco. Até quando você vai ficar malhando o trigo escondido? Até quando você vai ficar malhando o trigo escondido? Isaías teve medo. Davi teve medo. Mas quando ele lembrou de quem Deus era na vida dele, ele falou assim, eu já matei um leão, eu já matei um urso de 3 metros, quem é esse gigantinho para afrontar o meu Deus?
Eu não tenho medo, porque eu vou na força dele, e na força dele eu venço, e na força dele muralhas são quebradas, e na força dele muros são caídos, e na força dele o mal não vai prevalecer. Aleluias. A promessa da presença de Deus não significa que vamos ter paz, não. Mas significa que Ele vai estar sempre comigo e com você. A promessa que Ele vai estar conosco não significa que você não vai passar a luta, não. Mas Ele vai estar com você. Ele vai estar com você. Você pode falar para o seu irmão aí, por favor, assim, ó. Ele ainda continua no barco. Fala com fé, igreja. Uma igreja vitoriosa fala assim, ele ainda continua no barco. Jesus, ele não saiu do barco, não, igreja. Ele ainda continua no barco. Talvez você não está percebendo, mas ele continua no barco. Deus te chamou para agir com fé e nunca duvidando. Gideão estava vivendo escondido em cavernas e buracos nos montes. Ele recebe um chamado para liderar o seu povo e libertá-los da opressão. Que chamado, igreja. Gideão, o Senhor é contigo. Vai e liberta o meu povo. Jesus, ele já fez isso. No dia que você levantou a sua mão e falou assim, eu aceito Jesus como meu Senhor. Eu quero te dizer que a vida inteira você pensou errado, porque foi Ele que te escolheu e Ele já te chamou. E quando Ele chama, é porque Ele já capacitou. E quando Ele capacita, é porque você vai vencer. Você está entendendo, igreja? Gideão, ele vem de qual tribo? Gideão, ele era da tribo de Manassés. E eu pesquisei. A tribo de Manassés, da qual Gideão fazia parte, foi uma das 12 tribos de Israel. A função da tribo era prover recursos e soldados para Israel. A tribo de Gideão era essa: prover recursos e soldados. Aí eu te pergunto nesta noite, de qual tribo você é? Igreja, de qual tribo você é, igreja? Vocês não têm coragem de falar, não? De qual tribo vocês é, igreja? Repete comigo assim: eu sou da tribo do leão. Hã? Eu sou da tribo do leão de Judá. Você e eu, nós somos da tribo do leão de Judá. E o leão de Judá, ele te chamou para vencer. A tribo de Gideão era uma tribo para prover mantimentos e soldados. Por isso Gideão foi escolhido, porque era a missão da tribo dele prover alimentos num tempo de escassez. Você foi escolhido pelo leão da tribo de Judá. A sua missão é prover vida para aqueles que estão perdidos. A sua missão é prover água para aqueles que estão com sede. A tua missão é prover alimento para aqueles que estão com fome da palavra de Deus. Eu posso ouvir um amém, igreja? A sua missão é prover alimento nessa terra. A sua missão é promover a paz para aqueles que estão em caos. Porque nós somos da tribo do leão, da tribo de Judá. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Aliás, esse remédio está me paralisando, viu? Esse remédio está me dando canseira. 2 Timóteo 1,7 diz assim:
Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medroso. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor. Aleluias. E nos torna prudentes. Isso? Lê aí, igreja. Me ajuda. Então para de ficar falando que você está com medo. Passa a viver o sobrenatural de Deus. Ou você não acredita que aquele que te chamou é poderoso para te dar a vitória? Aquele que te chamou, você não acredita que ele tem autoridade para te capacitar? Aquele que te chamou, Deus, você não acredita que aquele que te chamou pode te fazer um empresário, um vencedor, no meio de grandes pessoas? É claro que sim, igreja, porque ele te deu um espírito de coragem. Esse espírito e esse chamado de Deus nos convida a andar pela fé. O medo não pode ditar os seus passos. O medo não pode mandar. O medo não pode ditar os seus passos. Agora é vencer ou vencer. Prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Cristo. Aleluia. O medo nos faz sentirmos pequenos, incapazes de fazer coisas grandes. Sabe, irmãos, talvez você tenha um chamado para pregar, mas você tem medo. Pastor, eu não falo bem. Eu não falo bem, igreja. Mas quando eu abro a boca, eu sei que é Deus que está falando. Não tenho um português muito bom, não. Preciso melhorar. Mas o medo não vai me paralisar, não. Quando eu tenho uma oportunidade de falar com pessoas grandes, eu falo do amor de Cristo para elas e não quero nem saber. Falo da mesma forma. Você está errado. Jesus é o Senhor. O medo nos faz fazer coisas. O medo nos incapacita. Deus tem mais para nós. Deus vos chamou para o sucesso. E se for na presença de Deus, você vai vencer. Aleluia. O fraco fica forte. Aquele que tem medo se torna um corajoso. Foi isso que aconteceu com Gideão, irmãos. Obrigado, irmão. Pega a história lá. Gideão faz um monte de teste com Deus. Precisa de fazer teste com Deus, não? Se você está aqui, é porque foi Ele que te chamou. Não precisa de fazer teste com Deus, não? Senhor, mas como eu vou saber que o Senhor está comigo? Resumindo, foi 30 mil homens com Gideão para uma batalha. Lembra que ele é da tribo de Manassés, a tribo que provê soldados. Quando Gideão toca a corneta, era obrigatório os soldados se apresentar. E quando Gideão toca a trombeta ou a corneta, apresenta 30 mil homens para a guerra. E Deus fala com Gideão assim: é muito homem. É muito homem. Fala com esses homens que os que tiverem medo pode voltar para sua casa. E a palavra de Deus fala que 20 mil homens foram embora. Aí Deus fala com Gideão novamente: Gideão, é muito homem. Faz o seguinte: leva esse povo para beber água. E os que eu escolher, esses estão escolhidos. Os que se ajoelharem para beber água, trazendo a água na sua boca, você põe à parte. Mas os que lamber a água como se fosse um cachorro, esses você escolhe para mim. E a palavra de Deus fala que Gideão fez dessa forma. 9.700 foram embora. E sobrou 300 homens.
Aí Deus fala assim, com esses 300 é que você vai vencer. Ei, pega a visão. Não é quantidade que vai te trazer a vitória. É a presença de Deus que vai fazer com que você caminhe. É a presença de Deus na sua vida que vai trazer vitória. Ah, pastor, mas eu tenho posses, eu tenho dinheiro. Ei, o seu dinheiro não vale nada para um câncer. O seu dinheiro não vale nada para uma doença terminal. Mas a presença de Deus, ela vale tudo. Ela vale tudo. E Gideão ainda vai, faz outro teste com Deus, camarada é maluco. Deus fala com Gideão assim, Gideão, você ainda está com medo? Igreja, você ainda está com medo? Você está achando que Deus não está com você? Era para você falar assim, sim. Você está achando que Deus não está com você? Vai lá, Gideão, desce o morro, e você vai ver o que o pessoal está falando de você. Igreja, vai lá, escuta o que o seu vizinho está falando. Essa irmã, não tem luta que para ela. Pode ser o vendaval que vem, a irmã está de pé, o irmão está glorificando. Não tem segunda-feira que para o cara. Na segunda-feira o cara está com o rostão alegre, dando glória a Deus. Está indo buscar cimento, mexer massa e está glorificando a Deus. Está honrando o nome de Deus no sol quente. A irmã está lá lavando vasilha, lavando roupa e está glorificando a Deus. E o vizinho está assim. Que é isso? Que Deus é esse? Que não tem luta que para essa igreja. Aí Gideão vai lá. E ele vai com o moço dele e ele escuta. O moço falando assim, essa noite eu tive um sonho, cara. Acho que não foi sonho não, foi pesadelo. Sabe? Eu sonhei que um pedaço de pão rolou e bateu nas tendas e quebrou tudo. Aí o cara foi e falou assim, ih, rapaz, isso não era bolo não. Isso é Gideão. Gideão está vindo na força do poder de Deus aí. E Gideão, quando ouve aquilo, ele fala assim, agora eu sei que Deus é comigo. Você está difícil de ouvir a voz de Deus, igreja? Está difícil de ouvir a voz de Deus? No meio das lutas? Está difícil? Vai para o seu quarto. Vai para o seu quarto. Fica um tempo no seu quarto e fala, Senhor, fala comigo. A capacidade vem do Senhor, porque foi Ele que te chamou. Nós precisamos, no primeiro momento, Gideão não se sentia à altura do seu chamado. No primeiro momento, Gideão não sentiu a altura do chamado. Mas quando ele viu que Deus era com ele cresceu. Quando o pastor te chamar, ei, essa semana o louvor está com você. Sim, senhor, pastor. Eu vou nessa força. Ou, você que vai dar abertura nos Salmos. Sim, senhor, eu vou fazer isso. Você está escalado para tomar conta das mulheres esse mês. Sim, senhor, pastor. Ou pastora. Você que vai trazer a palavra. Sim, senhor, pastor. Não tenha medo. Não paralise o seu chamado. Aí Gideão vai. Está no capítulo 7. Depois os irmãos seguem continuando lendo. O segredo é que quando o Senhor chama, Ele já tem tudo planejado. É só executar. Quando Deus te chama, já está tudo planejado. É só você executar. Lembra do palácio? Davi teve o sonho que ia construir o palácio, a casa de Deus. Aí Deus falou com Davi assim, Davi, você pode até sonhar. Você pode até fazer as medições aí que eu vou te dar. Mas você não vai fazer não. Mas eu já tenho planejado e eu sei quem vai executar essa obra. Então, igreja, Deus já tem planejado todas as bênçãos para essa igreja. Tudo de bom para essa igreja, Deus já tem planejado. Para os jovens, é só tomar posse. É só pisar na nova Canaã. Para os levitas, para as irmãs que cantam, os que pregam, é só pisar na nova Canaã.
A ordem do Senhor é: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não eu te chamei? Porventura eu não te chamei? Filipenses 4:13 diz assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Diga para o seu irmão: com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Não existe medo mais, porque com a força que Cristo me dá, eu enfrentarei qualquer situação. Amém? Aleluias. Aprenda uma coisa. Aprenda, igreja. Aquele que te chamou vai te dar as armas necessárias para vencer. Aquele que te chamou, ele vai te dar as armas necessárias para vencer. Em tempos difíceis, Deus, ele vai te dar a arma necessária para vencer. O teu inimigo está gritando com você, está te xingando, está te caluniando. Qual que é a arma necessária que você precisa? Não, tem uma outra. Pá, 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 pá. Hã? Fala, igreja. Paciência, irmãos. O vizinho está gritando com você, você fica na paz. Paz e amor, meu. Paz e amor, irmão. Jesus te ama. Fica na paz. O pai está gritando com o filho não está aguentando mais. Aí o que você faz, filho? Ô, mãe, está na bênção, fica calminho, eu vou para o quarto, vou orar. Vai orar! Em cada tipo de guerra, em cada tipo de batalha, Deus dá a arma certa. E nessa de Gideão, Deus falou com Gideão assim: de 30 mil, sobrou 300. E Deus falou assim: e esses 300 não vai precisar de fazer nada. Quando Jesus entrar na sua vida verdadeiramente, e eu sei que ele já entrou, não vai precisar de você fazer nada, porque nessa batalha, quem peleja é o Senhor. Nessa guerra, quem batalha é o Senhor. Deus nos vê pelo potencial que Ele mesmo vai depositar em nossas vidas. Deus, Ele te vê com o potencial dEle. O homem vê com o potencial dele. E Deus vê com o potencial lá de cima. Às vezes você vai fazer uma entrevista e o homem não vê capacidade. Essa semana eu vi um vídeo de um rapaz eu acho que é japonês ou chinês. Ele tentou 3 vezes entrar em Harvard, tentou várias faculdades, tomou bomba no 3º ano, tomou bomba no 2º ano. Numa entrevista de emprego, tinha 30 vagas, tinha 30 homens para fazer, quer dizer, cada um tinha uma vaga, ele foi reprovado. Ele foi reprovado em tudo, mas ele continuou. E ele começou a investir, e investiu num negócio, aí eu esqueci o nome agora. E o cara hoje é um dos caras mais ricos que tem na terra, porque ele acreditou nele mesmo. Se você acreditar em você, sabendo que quem te chamou é mais do que vencedor, e é Ele que tem os planos para você, você vai ser uma potência na mão de Deus. Ninguém vai conseguir te parar. Ninguém vai deter o povo de Deus. E Gideão entendeu isso. Deus nos vê pelo potencial que Ele mesmo vai depositar na minha e na sua vida. Tudo o que Ele fez na vida de Gideão e outros heróis da fé, Ele quer fazer na minha e na sua vida. Já estou caminhando para o final, igreja. Para me ver essa igreja gritando de glória a Deus. Vai ser com você que Deus vai escrever uma nova história na sua vida ou na sua família. O fraco fica forte,
O medroso vira corajoso. O fracassado passa a ser vencedor. Porque Deus é que está no controle. Aí Gideão vai e pega ali umas instruções de Deus. E Gideão fala assim aqui, ó. Agora mesmo, é agora, de noitão. Vamos para a guerra. E vocês vão fazer o seguinte. 3 grupos de 100. Flanco esquerdo, flanco direito e retaguarda. E todo mundo vai levar uma lanterna, um cântaro, uma lamparina e um jarro. E quando eu gritar pelo Senhor e por Gideão, e quando eu quebrar o vaso, todo mundo vai quebrar. E Gideão fez dessa forma. E Gideão, pelo Senhor, por Gideão, e todos aqueles homens quebraram seus vasos imediatamente. A palavra de Deus fala que o inimigo ficou confundido ali, cada um pegou a sua espada e começou a matar um ao outro, e eles bateram em retirada, e Gideão venceu aquela guerra. Não teve que levantar uma espada, mas é porque o nome do Senhor foi glorificado. Você quer ser vencedor nesta noite? Glorifica o nome do Senhor. Você quer ser mais do que vitorioso? Glorifica o nome do Senhor. Não vá na tua força, não tente sozinho, porque sozinho você não vai conseguir. Existe um hino que fala assim: não tente sozinho, sem Jesus do teu lado, você não vai conseguir. Você vai dar 2 passos para frente e 3 passos para trás, porque quem te chama é Jesus. É Ele que te dá as armas certas, em tempo certo e em tempos difíceis, para mim e para você vencer. Foi por isso que Gideão venceu, porque ele ouviu a estratégia de Deus. Ele ouviu o comando de Deus. E nesta noite eu te pergunto, você tem ouvido o comando de Deus? O título que eu coloquei dessa mensagem, eu coloquei assim: como que você quer viver o seu chamado? Como que você quer viver o seu chamado? Como um valente? Ou como um medroso? Responda para mim, não. Responda para Deus. Quem tem chamado aqui? Para qualquer coisa no ministério, qualquer obra. Como que você quer viver o seu chamado? Como um valente? Ou como um derrotado? Como um valente? Ou como um medroso? O final vai ser sempre você que vai decidir. No final, a escolha sempre será sua. Deixe de lado todo medo. Comece a andar mais pela fé. Jesus vai encher você. Seja um valente do Senhor, e o seu nome vai entrar para a história da sua família como aquele que venceu. Como que você quer ser lembrado pela sua família? Por um fracassado ou por um vitorioso? Por aquele que serviu a Deus e venceu? Ou por aquele que não ouviu o seu chamado e viveu só derrotas nesta vida? O final vai ser sempre você que vai escolher. Gideão escolheu vencer. E nesta noite eu escolho vencer também. Porque eu sei que Ele me capacitou para vencer. E eu acredito nessa igreja, que Jesus chamou essa igreja para ser vencedor. Eu acredito nos jovens, que Jesus chamou, que essa geração, ela é uma geração nova, uma geração que vai vencer. Eu acredito nos idosos, porque os idosos são os pilares dessa igreja, são as orações dos idosos que mantêm essa igreja de pé. Eu acredito no meu chamado. E você tem que acreditar no seu. Porque senão você vai ser mais um fracassado. Você vai passar a ser um mero espectador. Você vai passar a sua vida inteira no banco, sabendo que você poderia fazer mais. Amém, Frank? Amém? Acredite no seu chamado. Paulo Rubens, Jesus, Ilu, Ronan, aqueles que eu lembro, aqueles que eu não lembro o nome, acredite no seu chamado, acredite no seu potencial.
Ah, pastor, eu estou vivendo tempos difíceis. Irmãos, em todo tempo difícil, Deus tem uma saída e tem uma vitória para mim e para você. Eu posso ouvir um amém, um glória a Deus? Vamos aplaudir o Senhor? Aleluias. Aleluias. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá força. Sempre que você estiver naquele dia mais triste, lembre de Filipenses 4,13. Posso todas as coisas, porque eu fui escolhido, eu fui amado, eu fui gerado por Cristo. E eu sou vencedor. Eu sou vencedor. Você pode dizer para o teu irmão, você é um vencedor? Diga para o seu irmão, você é um vencedor. Aleluias.